Olá, vamos direto hoje para o capítulo 11 de Neemias. Os muros de Jerusalém estão reerguidos, né? Mas aí surge uma questão chave: como trazer vida de volta para a Cidade Santa? Exato. E a solução que eles encontraram foi curiosa, né? Um sorteio para trazer uma em cada 10 pessoas das outras cidades. Mas, olha só, também teve gente que se ofereceu. Sim, e o texto faz questão de, assim, abençoar esses voluntários. Pois é. Mas como é que funcionou essa logística toda? Parece um, sei lá, um grande plano de reorganização, né? Social, urbana. Exatamente. Olha, os líderes, eles já estavam morando em Jerusalém. Mas precisava de mais gente, claro. Aí veio a regra do sorteio. 1/10 vinha para a capital, 9/10 ficavam onde estavam. Essa era a base, né? Entendi. 1/10. Mas o ponto central é por que Jerusalém era tão importante. Era o coração, sabe? Religioso, administrativo. Repovoar era, tipo, essencial para restaurar a identidade judaica depois do exílio. E pensa só o que significava se mudar naquela época. Deixar terras, casa, a vida que a pessoa conhecia. Nossa, é verdade. Um sacrifício enorme. Com certeza, por isso o voluntariado nesse cenário era um ato de muita fé, muito compromisso mesmo. Faz todo sentido e o capítulo entra em detalhes, né? Quem veio? Primeiro fala da tribo de Judá, especificamente do clã de Pérez. Eram quase 500 homens, homens capazes, né? Isso, 468 para ser exata. Menciona Ataías, Maacéias. Figuras importantes ali, é um número considerável só de um clã, né? Sem dúvida. E aí da tribo de Benjamim, um grupo ainda maior, mais de 900 homens, quase o dobro. É 928, liderados por Salu, filho de Mesulão. E o que me chama a atenção é a estrutura que eles tinham lá dentro. Tinham um chefe geral, o Joel, filho de Zicre, e até um responsável pelo segundo distrito da cidade, Judá, filho de Racênoa, tipo uma subprefeitura. Haha, quase isso. Mostra um nível de planejamento assim impressionante, não acha? Sem dúvida. E essa organização detalhada, ela fica ainda mais clara quando a gente olha o pessoal do templo. Aí os números realmente saltam aos olhos. São mais de 800 homens listados como sacerdotes trabalhando direto na casa de Deus e tinha o supervisor geral Seraías. 800? Uau! E some a isso quase 250 chefes de família sacerdotais, como Adaías. E ainda uns 120 homens capazes, talvez uma guarda do templo, algo assim, liderados por Zabdiel. É muita gente dedicada à parte religiosa. É uma força de trabalho religiosa gigantesca mesmo. E os levitas, claro, não podiam faltar. Claro. Eram uns 280 deles na Cidade Santa. Figuras como Semaías são citadas, né? Tinha gente responsável pelo trabalho externo do templo. E isso, como Sabitai e Josabade. E, crucialmente, Matanias, que liderava as ações de graças e orações. Basicamente, quem dava o tom do louvor público, né? Exatamente. Era um ecossistema religioso completo se formando ali. E não podemos esquecer da segurança, né? Os porteiros. Como Acube e Talmon. Somavam mais de 170 homens. Importante função, vigiar os portões. E os servidores do templo tinham até um bairro próprio, ali na colina de Ofel. A cidade estava sendo pensada nos mínimos detalhes, parece. É fascinante ver como cada função é mapeada, né? Uzias, que era descendente de Asaf, chefiava os levitas em Jerusalém com foco nos cantores. E olha que interessante, esses cantores eles tinham ordens reais diretas sobre as tarefas diárias deles. Ordens reais? Do rei persa, se diz? Provavelmente sim. Mostra essa ligação forte entre a liderança civil, mesmo que distante, e a religiosa local. E ainda tinha Petaías, que atuava como um representante do rei para os assuntos civis do povo. Uma integração bem clara. Entendi. Mas a reconstrução não era só Jerusalém, né? O texto deixa isso claro também. De forma alguma. Seria um erro pensar isso. O restante do povo, incluindo outros sacerdotes e levitas, estava espalhado pelas cidades de Judá, cada um na sua propriedade. O texto lista várias cidades ocupadas por Judá, desde Kiriat Arba, lá no sul, Sim, Berseba também. até lugares mais ao norte, tipo Azeca, Laquis. Mostra uma reocupação ampla do território. Exato. E o mesmo vale para a tribo de Benjamim. O texto menciona Geba, Micmas e até Lod e Ono, no chamado Vale dos Artesãos. Ou seja, enquanto Jerusalém era o foco principal, o coração pulsante,
Tinham um esforço claro para restabelecer a presença judaica em toda a terra ancestral deles, de Berseba até o Vale de Inom. Perfeito, essa visão mais ampla, né, essa distribuição geográfica, combinada com aquele detalhamento todo das funções e linhagens em Jerusalém, demonstra um plano muito consciente. Não era só levantar muro ou encher a capital de gente, era restaurar toda a malha social, religiosa, administrativa da comunidade, conectando o centro revitalizado com as outras regiões. Então, o que a gente tira disso tudo? Neemias 11 nos dá um raio-x dessa organização meticulosa para refundar a vida em Judá, né? É um retrato vivo. Jerusalém volta a ser o coração pulsando com gente trazida por sorteio, por voluntariado e tudo organizado por uma liderança bem estruturada. Foi mesmo a reconstrução de uma comunidade inteira, não só de paredes. Nas funções, que pode parecer um pouco densa para a gente hoje, né? Mas na verdade ela demonstra o valor imenso que eles davam para a identidade, para o papel de cada um, para a contribuição da família nesse recomeço tão crítico. Cada nome ali, cada número representava uma peça fundamental na restauração da nação. Era importante registrar. É uma perspectiva poderosa. E isso, sabe, deixa a gente com uma questão para pensar. De que forma esse ato de registrar tão detalhadamente as pessoas e suas funções, como a gente vê aqui em Neemias 11, pode ser fundamental para uma comunidade reafirmar seu propósito e sua identidade coletiva, especialmente depois de um período de ruptura tão grande como foi o exílio?